Tudo que ele disser. Aleluia, 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 Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados estão embriagados, servem o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Esse foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. A nossa padroeira, ela nos defende e nos protege muito antes de 1717, quando a sua pequenina imagem foi milagrosamente encontrada no Rio Paraíba, em São Paulo. Sim, 1717 são 3 séculos atrás, mas ela nos defende muito antes. A própria Constituição do Reino de Portugal é o início, poderíamos dizer, dessa proteção sobrenatural de Nossa Senhora. Portugal, terra de onde partiram os navegadores que nos evangelizaram, era conhecido como Terras de Santa Maria. E então, o Brasil, nos seus inícios, foi parte desta cruzada, podemos dizer assim, uma verdadeira cruzada para dilatar a fé e o império. Os navegadores portugueses, quando saíram de Portugal, saíram com uma finalidade muito santa, que era de resgatar o reino de Jerusalém, ou seja, resgatar a Terra Santa. Todos os europeus, na época, estavam tentando realizar uma cruzada pelo mar Mediterrâneo. Os portugueses, mais ousados, queriam descobrir um caminho que passasse por debaixo da África, chegasse à Península Arábica e então atacasse pelas costas os muçulmanos que tinham tomado a Terra Santa. Foi nos longos séculos, no longo processo de descoberta desse caminho, que tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, chama-se Brasil. Os portugueses encontraram o Brasil. No início, já que eles estavam focados em resgatar a Terra Santa, o Brasil foi meio que deixado de lado. Logo então, aconteceu um desastre. Um desses reis cruzados de Portugal, Dom Sebastião, morre jovem, sem deixar herdeiros. Depois de um breve reinado de um cardeal, Dom Henrique, que evidente não tinha herdeiros, porque era cardeal, vem então o reino de Portugal cair
nas mãos dos espanhóis. É o que nós chamamos de União Ibérica. Os reis de Espanhol eram reis de Portugal também. Com isso, iniciou um período bastante difícil da história do Brasil, porque Portugal, que sempre mantinha paz com as outras nações, herdou os inimigos de Espanha. E, portanto, nós fomos invadidos, tanto pelos holandeses, como pelos franceses, calvinistas, protestantes. É dessa época, então, que vem os nossos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Era um reino em que Portugal ficou, um pouco assim, na sombra, porque debaixo de um rei espanhol. Mas logo veio a restauração, e então Dom João IV, querendo manter as tradições portuguesas, aquelas terras de Santa Maria, o que ele fez? Aqui estão perto da Nossa Senhora Aparecida já. Estou contando a história para você entender. Começou lá como terra de Santa Maria. Cruzadas. Caiu tudo por terra. Vieram os espanhóis. Retoma Portugal. Dom João IV, então, consagrou Portugal à Imaculada Conceição, num templo dedicado a Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa. Nós, brasileiros, às vezes não sabemos disso. Achamos que a padroeira de Portugal é Nossa Senhora de Fátima. É claro que Nossa Senhora é sempre Nossa Senhora, mas o dia da padroeira de Portugal é o dia da Imaculada Conceição. É Nossa Senhora Imaculada. Dali para frente, os reis portugueses nunca mais colocaram a coroa na cabeça. Todas as vezes que o rei era aclamado, o rei pegava a coroa e depositava essa coroa numa almofada na frente da imagem de Nossa Senhora, que era a rainha de Portugal. Nessa época, nós éramos Portugal. Foi, portanto, no século XVII, que em todo o reino de Portugal, portanto aqui no Brasil, fortaleceu uma devoção que já estava lá, uma imensa, grande, generosa devoção a Nossa Senhora da Conceição, rainha de Portugal e, portanto, rainha do Brasil. Portugal fez-se terra de Nossa Senhora ainda mais profundamente, através dessa consagração do país a Nossa Senhora. Os reis já não tinham coroa. Quem tinha coroa era a nossa rainha. Foi então que no Rio Paraíba aconteceu um milagre. Com tanta devoção a Nossa Senhora da Conceição, é evidente que muitas casas, quase todas as casas, tinham imagem de Nossa Senhora da Conceição. Aqui no Brasil começaram a se produzir imagens de Nossa Senhora da Conceição. E essas imagens foram sendo produzidas com o barro aqui da terra, do Brasil, não eram trazidas de Portugal. Uma dessas imagens, produzidas aqui em São Paulo, uma imagenzinha rústica, sem grande valor artístico, certamente era tido por uma família em casa. E aí aconteceu, isso aqui é probabilidade, é nossa conjectura, aconteceu aquilo que muitas vezes acontece. Uma criança esbarra no oratório, uma empregada vai limpar e as coisas não vão mal, ou por incidente, uma imagem cai no chão e a cabeça quebra e se separa do corpo. Foi isso que provavelmente aconteceu. Essa família devota, que era dona dessa imagem humilde, então, para não manifestar desprezo para com a imagem, ao invés de jogá-la no lixo, o costume é enterrar ou na terra ou nos rios. É uma espécie de enterro.
Então jogaram a imagem no rio Paraíba, que é um rio caudaloso, que é um rio grande. E o rio Paraíba, então, acolheu essa imagem, até que, em outubro de 1717, 3 pescadores, procurando fazer uma pescaria abundante para o conde de Assumar, que ia chegar, não conseguem pegar peixe, mas milagrosamente pescam o corpo de uma santa. Depois, muitos metros depois, naquele rio imenso e caudaloso, jogam a rede outra vez e pescam a cabeça. E viram nisso um sinal milagroso, o sinal que depois lhes permitiu de pescar os peixes que eles queriam. Essa pequena santa, então, foi tida como milagrosa por aqueles pescadores. Cola-se a cabeça ao corpo, com uma cola frágil no início, venera-se na casa de um dos pescadores, daqui a pouco começa a fazer milagres, faz-se uma capelinha muito humilde, depois da pequena capela uma igreja, depois da pequena igreja basílica, e assim foi começando a história desta Nossa Senhora da Conceição. Uma Nossa Senhora da Conceição especial, que então recebeu o apelido de Aparecida. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Não foi uma aparição, como aquela que aconteceu em Fátima, em que os 3 pastorinhos viram Nossa Senhora, né? O nome mais correto, talvez, seria dizer Nossa Senhora da Conceição milagrosamente encontrada. Nossa Senhora da Conceição pescada, né? Mas ficou o nome, Aparecida. Quando o rei de Portugal veio para o Brasil, em 1808, Dom João VI, ao terminar o seu tempo aqui nas nossas terras, ele deixou aqui o príncipe herdeiro, Pedro de Alcântara, que seria o nosso Dom Pedro I. Dom Pedro I, então, indo para São Paulo, saindo do Rio de Janeiro para São Paulo, parou no caminho, na cidade de Guaratinguetá, onde havia ali uma capela dedicada a uma imagem que todos diziam que era milagrosa. Uma Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Dom Pedro, então, príncipe, não era rei, não era imperador, diante daquela imagem faz o voto de consagrar o Brasil a Nossa Senhora da Conceição. Mas, se formos olhar tecnicamente, naquela época, o Brasil já era consagrado a Nossa Senhora da Conceição. Porque Dom João IV tinha consagrado Portugal inteiro, e o Brasil era Portugal. Mas o príncipe Pedro de Alcântara resolveu que iria consagrar Nossa Senhora da Conceição, mas através daquela imagem. Como havia lá em Portugal o santuário de Vila Viçosa, aqui no Brasil deveria haver um santuário para Nossa Senhora da Conceição também. E assim foi feito. O Brasil, dali a uma semana, era independente. Portanto, assim como Portugal foi restaurado do domínio espanhol e consagrado a Nossa Senhora da Conceição, o Brasil independente foi entregue a Nossa Senhora da Conceição também, a Aparecida. A Aparecida. É sempre a mesma Senhora Aparecida. O Brasil adquiriu a independência, mas a independência foi das cortes de Portugal, não foi independência de Nossa Senhora. O Brasil era antes reino de Portugal, no qual reinava Nossa Senhora da Conceição. Agora era Império do Brasil, no qual reina Nossa Senhora da Conceição. Não mudou de governante. É Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Dom Pedro renuncia em favor do seu filho,
quando começa a governar Dom Pedro II, ele tem uma herdeira, que é Dona Isabel, a princesa Isabel. A princesa Isabel inicialmente tem dificuldade de engravidar. Então ela fez um voto a Nossa Senhora Aparecida, para que ela então pudesse engravidar e dar um herdeiro para o trono do Brasil. Fez o voto, teve depois numerosos filhos, graças a Deus, e então ela mandou, com as suas joias pessoais, fundir uma coroa para Nossa Senhora Aparecida. E deu aquela pequena coroa, uma coroa imperial, uma coroa igual àquela que ela iria pôr um dia na sua cabeça, se fosse imperatriz do Brasil. Ela mandou colocar essa coroa na cabeça de Nossa Senhora Aparecida. Veio o golpe da República. Com o golpe de Estado da República, nosso imperador, a Casa de Bragança, foi banida cruelmente do Brasil. Com tal crueldade que a pobre imperatriz, Dona Teresa Cristina, quando chegou a proclamação da República, foi em novembro. Em dezembro, no Natal do mesmo ano, em dezembro, ela recebe a notícia de que a família imperial foi banida do Brasil. Ela, que era napolitana, nascida em Nápoles, ao receber aquela notícia de que nunca mais veria o seu querido Brasil, morreu 2 dias depois. Morreu num hotel na cidade do Porto. Tal era o amor que eles tinham pelo Brasil. Veio a República com todas as suas misérias, principalmente a questão da Primeira República, a Velha República, em que havia um grande antagonismo entre Igreja e Estado, mas então, pela intervenção de um grande cardeal do Rio de Janeiro, o cardeal Leme, foi promovida então, novamente, durante a República, não é? O restabelecimento do reinado de Nossa Senhora. Antes disso, ninguém queria saber de reinado, ninguém queria saber de rainha do Brasil, ninguém queria saber dessas coisas, porque estava todo mundo com medo que voltasse o império. Pois bem, Dom Sebastião Leme aproveitou o momento político e Nossa Senhora então foi restabelecida como padroeira do Brasil. Estou contando essa história para vocês, para que nós entendamos que a devoção a Nossa Senhora Aparecida não é uma devoção qualquer. Ela é verdadeiramente a padroeira do Brasil, e é padroeira do Brasil há muitos séculos, desde quando éramos Reino de Portugal, desde que Portugal começou a existir e foi terras de Santa Maria, quando Portugal se lançou nas navegações como grandes cruzados, quando Portugal descobriu o Brasil, consagrou nossas terras a Nossa Senhora da Conceição, e depois o Brasil independente foi consagrado a Nossa Senhora da Conceição, a Aparecida. Celebramos essa solenidade em outubro, que é o mês em que se calcula foi pescada a imagem. Nós não sabemos a data exata. Se estipulou 12 de outubro como sendo o dia em que nós celebraríamos esse momento tão bonito. Padre Paulo, o senhor está dando aula de história, o senhor não está fazendo homilia. Estou dando aula de história, mas estou dando aula de história para que você saiba quem você é. Porque uma família, ela se compreende pela sua história. Nós, família brasileira, muito unidos,
as nossas origens portuguesas e a nossa devoção e consagração a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nós somos uma família ao redor de Nossa Senhora. E ela é a mãe de todos os brasileiros, mesmo daqueles que não reconhecem a sua maternidade. Ela é a mãe do nosso país, mesmo daqueles que desprezam a sua maternidade. Ela é mãe bondosa e não rejeita nenhum dos seus filhos. Nenhum dos seus filhos. E, portanto, essa perseverança, ela que persevera sendo a rainha e a imperatriz do nosso Brasil, ela que carrega na cabeça a coroa da nossa futura imperatriz que nunca reinou por causa de um golpe de Estado, ela continua reinando sobre esse nosso país, mas para que ela reine, nós precisamos nos submeter a ela. Sim, um rei tem súditos. Nós precisamos consagrar, reconsagrar, entregar novamente o Brasil ao coração santíssimo e imaculado de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Precisamos entregar nossas angústias, nossas preocupações, precisamos entregar a situação espiritual do nosso país, que, se Deus quiser, vai melhorar e melhorar cada vez mais. Precisamos entregar a situação econômica, a situação política, precisamos entregar a ela as nossas famílias, precisamos entregar a ela as nossas crianças. Hoje, dia da criança, precisamos entregar a ela tudo. Ao entregarmos a ela as nossas crianças, entregamos a ela também o nosso futuro, o futuro do país. Mas nada haverá de futuro se nós não fizermos algo no presente para educar os nossos filhos, para ensinar a eles, para incutir-lhes uma devoção firme, forte, robusta a essa que é Nossa Senhora. Toda a liturgia de Nossa Senhora Aparecida, a liturgia da palavra, as leituras, são todas elas muito baseadas na realidade de que Nossa Senhora intercede, Nossa Senhora intervém, mesmo diante do rei cruel, a rainha Esther intercede, mesmo quando ainda não era o tempo de Jesus agir, Nossa Senhora intercede, Nossa Senhora age, intervém. Então peçamos nessa missa, meus queridos, que a nossa rainha, nossa mãe e Senhora, abrevie os tempos de sua graça. Nós não sabemos que graças ela quer nos dar, mas nós podemos dizer: Senhora Santa, nós não temos mais vinho. Mostrai ao vosso Filho Jesus um povo que é vosso e que está sem esperança. E realizai aquela intercessão da rainha Esther, a intercessão da rainha que pede por sua vida e pela vida do seu povo. Esse é o meu pedido, esse é o meu desejo. Ela está diante do trono, mas não diante de um trono de um rei cruel. Ela está diante do trono do seu Filho bondoso. Mesmo que Satanás venha como advogado de acusação para dizer: eles não merecem, esses brasileiros não estão se comportando bem, eles não merecem. Ela é a advogada nossa, advogada de defesa, e diz a nós: fazei tudo o que ele vos disser. Se nós fizermos tudo o que ele nos disser, virá o tempo, virá a graça, virá a vitória de Nossa Senhora, virá o triunfo do seu coração imaculado sobre o nosso país, sobre nossas famílias, sobre nossas casas. Fazei tudo o que ele vos disser. O advogado de acusação, Satanás, está dizendo: eles não merecem. Mas ela diz: fazei tudo o que ele vos disser, e ele concederá. Então, é o momento de nós brasileiros cada vez mais nos convertermos e nos submetermos a ela.
a vontade de Deus que passa pela vontade de Maria. Ela diz: fazei tudo o que Ele vos disser. Nos submetamos a isso, a isso que ela está dizendo. Ela quer proteger as nossas famílias. E que essa Santa Missa seja, mais uma vez, uma missa que renova a consagração e a entrega de nossas famílias, de nossas preocupações, de nossos lares, de tudo que nós somos e temos a Nossa Senhora. Que ela nos proteja, que ela esmague definitiva e, finalmente, a cabeça da serpente que nos aflige, e dê ao povo brasileiro a graça de fazer a vontade do seu Filho Jesus.